No Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas em seu capítulo 24, vamos ler o versículo 18. Lucas 24, 18. Convido você a ficar em pé para a leitura deste texto da palavra de Deus. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas em seu capítulo 24, versículo 18, terceiro livro do Novo Testamento. E a palavra do eterno Deus diz o seguinte: E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui com a sua palavra aberta, e pedimos, ó Pai, que o teu Santo Espírito fale a cada coração aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor deseja, e que provoque, meu Pai, no coração do teu povo edificação, que provoque, Pai, exortação, e se há alguém aqui ainda vazio completamente do Senhor, que em nome de Jesus essa pessoa reconheça, creia e confesse Jesus como Senhor, e ganhe a melhor coisa que possa ganhar, que é a salvação em Jesus Cristo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. O texto que li relata a história de dois discípulos de Jesus. Esses discípulos estavam caminhando de Jerusalém até uma aldeia chamada Emaús. A distância de Jerusalém até Emaús, aproximadamente 10 quilômetros. E eles estavam andando, tristes, abatidos. Eles estavam conversando acerca dos últimos acontecimentos na cidade de Jerusalém. Quais acontecimentos? Jesus foi preso, Jesus foi condenado injustamente, Jesus morreu, Jesus estava então no túmulo. Estes eram os acontecimentos que aqueles dois discípulos conversavam. Só que a notícia da ressurreição de Jesus começava a ser propagada. Olha, ele não está no túmulo. Olha, alguns aí parece que notaram alguma coisa diferente. O túmulo está vazio, algumas mulheres foram lá, anjos apareceram, esses boatos começavam a acontecer. E aqueles dois homens, conversando no caminho, de repente, aparece um viajante. Um viajante. E este viajante chegou até aqueles dois e disse assim: vocês estão tristes por quê? Por que vocês estão tristes? E Cleopas responde: você não está sabendo o que está acontecendo? Só você é peregrino aqui nestas terras, você não sabe o que aconteceu? E Jesus pergunta para eles: o quê? Quais são os eventos? E eles começaram a relatar os eventos. Aqueles dois eram discípulos de Jesus, mas eles não perceberam que era Jesus ali. Jesus falou, e eles não reconheceram a voz de Jesus. Todo mundo tem um jeito de falar. Jesus tinha o seu jeito de falar, tem o seu jeito de falar, e eles não o reconheceram. A palavra de Deus diz que era como se os seus olhos estivessem fechados. E o título da mensagem dessa manhã é este: quando Jesus está e eu não percebo. Vou repetir: quando Jesus está e eu não percebo. E isso, irmãos, acontece muitas vezes em nossa vida. É impressionante, eu provo. Quem aqui, levante a mão, melhor não, mas quem aqui pode afirmar categoricamente: eu não pequei essa semana? Levante a mão e peque agora.
Quando nós pecamos, nós não sentimos a presença do Senhor naquele momento. E mais, nós não percebemos a presença de Jesus naquele momento. Mais ainda, nós nos esquecemos de Jesus quando pecamos. Não é? Afinal de contas, se Jesus estivesse personificado ali e estivesse olhando para você, dificilmente você pecaria. Se quando alguém está olhando, você já não peca, imagine Jesus. Então isso, irmãos, é muito comum. Só que uma realidade precisa ser dita. Por mais que nós não percebamos a presença de Jesus, Jesus está presente. E isso serve para nós como um desafio, como um alerta, como uma exortação. Jesus está vendo o que você está fazendo. Jesus está vendo o que eu estou fazendo. E não há como nós fugirmos dessa realidade. Simplesmente não há. Nós estamos vendo alguns escândalos surgindo no meio evangélico de pastores abusadores, pastores que estão encobertando abusos. E calhou de, nessa semana, eu ler Ezequiel 34. E há um texto ali que me deixa arrepiado. Até compartilhei com os jovens ontem, no nosso ensino sobre o emocionalismo. Ezequiel 34, vale a pena ler depois. Há um versículo lá que diz: e vivo eu, o Senhor, e eis que digo, eu estou indo contra os pastores que pastoreiam a si mesmos, e não as minhas ovelhas. Jesus vê o que os pastores fazem. Jesus vê, Jesus está presente no que você faz. Jesus e os olhos de Jesus estão sobre nós. A presença de Jesus está sobre nós. E às vezes nós não percebemos. O Senhor nos deixa neste texto, nessa história, lições preciosas. E nos mostra as razões pelas quais, muitas vezes, Jesus está presente e nós não percebemos. Não percebemos a presença de Jesus quando, em primeiro lugar, quando a nossa esperança é errada. Veja comigo o versículo 21. E nós, os dois discípulos, falando para Jesus, e nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. A frustração é a fonte de toda a tristeza. Pode reparar, quando uma pessoa está triste, ou com alguma situação, ou com alguém, é porque ela se frustrou. E esse sentimento vem a partir do pecado original do ser humano. Então, a pessoa se frustra. Ela esperava uma coisa, acontece outra. E por que ela esperava uma coisa e acontece outra? Porque estava esperando errado. Em nenhum momento Jesus disse que veio para restaurar o reino de Israel. Em nenhum momento, no tempo em que Jesus esteve aqui, Jesus disse que veio para destituir o governo de Roma e instaurar o seu. Então, por que aqueles dois discípulos, e não só eles, estavam esperando errado? Porque muitas vezes nós não ouvimos a verdade que Jesus Cristo diz, preferindo acreditar nas coisas que nós queremos acreditar. E isso é muito ruim. Tem muita gente que tem esperança em ganhar na Mega Sena. Tem muita gente, espero que nem um crente. Mas tem muita gente que
que quer, e nós vemos, é uma perda de tempo. Quando está acumulado e você passa em frente a uma lotérica, você vê aquela fila. Eu olho assim, eu falo assim, será que esse povo não tem nada para fazer, não? Tem gente que espera, que deposita a sua esperança de felicidade em alguém. Ou no cônjuge, ou no filho, ou no pai, ou na mãe, ou no pastor, ou no irmão. E essa é uma esperança errada. Porque todas essas pessoas podem falhar ou simplesmente não estar mais aqui. E aí, vem a decepção, vem a frustração, vem a tristeza. E aqueles discípulos, inacreditavelmente, estavam esperando na pessoa certa a coisa errada. E o que isso nos ensina? Que tem muita gente esperando de Jesus a cura, esperando de Jesus a restauração financeira, esperando de Jesus um monte de coisa que Ele nunca prometeu que nos daria. E se frustra com Deus. Eu conheço gente frustrada, triste, porque perdeu um ente querido. Eu conheço muita gente frustrada com Deus porque sofreu uma traição do cônjuge. Eu conheço. Gente triste que deixou a tristeza dominar o seu coração. E é interessante a declaração deles acerca de Jesus. Eles dizem assim acerca de Jesus. Versículo 19. Jesus pergunta quais, e eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Eles falaram aqui coisas certas. Jesus foi profeta? Foi. Jesus fez grandes obras e maravilhas? Fez. Mas o que eles não falaram aqui? Que Jesus é o Filho de Deus. Porque se eles se lembrassem disso neste momento, eles iam saber que o Filho de Deus viria a primeira vez para morrer e para ressuscitar, e não para restaurar o reino. Então eles esperavam na pessoa certa a coisa errada. Não espere, Jesus não prometeu curar ninguém. Ele tem poder para fazer? Tem. Nós oramos por isso? Sim. Mas se não acontecer, vamos nos frustrar, ficar tristes, decepcionados com Deus. Se ficarmos dessa maneira, a nossa esperança está errada. E nós vamos ficar tristes, decepcionados, e Jesus estará presente e nós não vamos perceber. Nós não vamos perceber. Jesus sim foi profeta, Jesus sim fez grandes obras, mas Jesus não prometeu restaurar a vida financeira de ninguém. Jesus não prometeu cura, não prometeu riqueza, não prometeu nada disso. Ele prometeu uma coisa, que estaria conosco. E Jesus está conosco. Só que por conta dessas coisas a gente não percebe. Porque estamos esperando às vezes na pessoa certa, coisa errada. Jesus está conosco e isso Ele prometeu. E o que Ele prometeu, Ele cumpre. Jesus é o Filho de Deus e aqui fica evidenciado o erro de percepção sobre Jesus. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso Salvador. Este é Jesus, o nosso Deus. Jesus pode ser o seu curador. Jesus pode restaurar, Jesus pode fazer o que Ele bem quiser na sua vida, mas Ele pode também não fazer. E ainda assim, Ele estará conosco, Ele continuará sendo nosso Senhor, continuará sendo nosso Salvador. Tem muita gente achando que Jesus está muito preocupado com a nossa vida aqui na terra. Ele está preocupado, mas a preocupação dele é no âmbito espiritual, tanto que ele abriu a oportunidade de salvação. E aquele que reconhece, crê e confessa Jesus como Senhor é salvo. E vai para o céu. E viverá a eternidade toda com Ele. E tem muita gente que vê Jesus como alguém que dá a bênção. Tem uma música muito bonita que diz assim: se Ele curar, Ele é Deus, se Ele não curar, Ele é Deus, se a porta abrir, Ele é Deus, se a porta fechar, Ele é Deus, Ele é Deus.
E é justamente isso, a presença de Jesus, que nós não percebemos quando estamos esperando errado. Quando temos a nossa esperança errada. Irmãos, a nossa tristeza não pode dominar o nosso coração. A falta de esperança não pode dominar o nosso coração. O nosso coração não é da tristeza. O nosso coração não é da falta de esperança. O nosso coração tem dono. E o dono do nosso coração é Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Louvado seja Ele para sempre. Portanto, não vamos esperar de maneira errada. Não vamos. Esperança errada vem com frustração e tristeza. E Jesus disse, né? Por que vocês estáis tristes? A tristeza deles era notória. Mas, além da falta de esperança, nós não percebemos a presença de Jesus quando a nossa fé está oscilante. Veja comigo lá o versículo 22 em diante. É verdade também que tem algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Por que vocês estavam tristes então? Se vocês receberam essa notícia, por quê? Tem tanto crente que recebe notícia boa e ainda assim fica triste, fica pegado na sua frustração. Mas não se preocupe, a cura de Jesus vem, viu? Para a sua vida espiritual. Nós já vamos chegar, eu estou querendo chegar lá agora, mas calma, vamos com calma. E alguns dos que estavam conosco, versículo 24, foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito. Aí vem o porém, aí vem o mas. Deus faz grandes coisas, aí vem o mas na vida do outro. Na minha vida, nada. E eles falam aqui, porém, a ele não viram. A tristeza continuava. Ficaram maravilhados por um tempo, mas estavam tristes aqui. Por quê? Porque não estavam acreditando. Eles estavam tristes aqui por falta de fé. Irmãos, a falta de fé tem machucado o povo de Deus. Tem tanto crente mesmo, filho de Deus salvo, desesperado por ver que as notícias do meio em que vive só pioram. Tem tanto crente desesperado, apavorado. Tem tanta gente achando que não existe mais jeito para si mesmo. Tem muita gente assim. E Deus fala. Deus está disposto a falar conosco todos os dias. Todos os dias. E a fé daqueles discípulos estava oscilando. Eles não reconheceram a voz de Jesus que tantas vezes os havia ensinado. Quantas pregações Jesus deu para os discípulos, quantos ensinamentos, caminhava junto, e ainda assim, a falta de fé era tão grande que Jesus estava falando com eles e eles não reconheceram a voz de Cristo. Isso é impressionante. Isso é impressionante, mas isso não é um fato que aconteceu apenas com aqueles discípulos, acontece com a gente também. É só a gente começar a oscilar na nossa fé. Deus fala e a gente fala que não é Jesus. Aí vem uma mensagem que diz exatamente tudo o que você está passando, a mensagem é para você, e aí você diz assim, como eu queria que o outro estivesse aqui e ouvisse isso. E o pior é que a falta de fé, a fé oscilante, faz com que a gente não perceba a presença de Jesus. Porque Jesus age por meio, única e exclusivamente, da fé. Pela fé.
Por isso nós, em todos os cultos, lembramos que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas será que nós não estamos dizendo isso porque se tornou um mero costume? Não permita que a palavra de Deus se torne um mero costume. Diga de todo o seu coração: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Não como uma parte tão somente do culto, porque por mais que seja uma parte, é muito mais do que isso. É o nosso cântico de vitória. A nossa fé não pode ser oscilante. Mas aí, Jesus entra na história desses dois. E Jesus poderia dizer: eu sou Jesus. Aqueles homens do jeito que estavam? Para de brincadeira. Do jeito que eles estavam? Não. E Jesus aqui dá o caminho para a cura da falta de esperança e a cura para a falta de fé. Olha o que Jesus faz com eles. Primeiro, Jesus diz assim, versículo 25: ó nécios. Só que tem muita gente que lê esse texto aqui: ó nécios, ó ignorantes. Não. Jesus não queria esmagar o coração daqueles discípulos. Jesus queria realinhar o coração daqueles discípulos. Tanto é que Jesus tratou bem aqueles discípulos, que eles convidaram Jesus para entrar depois. Jesus disse assim: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E aí Jesus começa a falar: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, 10 quilômetros é uma caminhada boa, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. Aí eu fico pensando, Jesus passou ali por Êxodo 20, dizendo os mandamentos. Jesus com certeza explicou para eles a Páscoa. Olha, o Cordeiro, o sangue do Cordeiro. Jesus passando ali por Isaías, falando assim: tá vendo? Olha, que naquele tempo não tinha capítulo, tá, irmãos? Não tinha. Mas Jesus passou lá por Isaías 53 e falou assim: olha aqui, tá, o profeta Isaías disse que o Cordeiro viria, que ele morreria, que Deus seria conosco através de Cristo. Jesus prega para eles. E aqui Jesus nos dá o caminho para a cura. O caminho para a cura da falta de esperança, o caminho para a cura da falta de fé é a palavra de Deus. Portanto, quando você não estiver com vontade de ler a palavra, é aí que você tem que ler. Quando você não estiver com vontade de ir para os cultos, é aí que você tem que ir. Mas ir para o culto sem vontade não é hipocrisia, pastor? Hipocrisia é você chegar aqui sem vontade e dizer que estava com vontade. Isso é hipocrisia. Mas quando você vem mesmo sem vontade, você está mandando um recado para o seu coração: maior é Deus do que a minha falta de esperança, maior é Deus do que a minha falta de vontade, maior é Deus do que a minha tristeza. E aí você vem e com certeza, nesses cultos, Deus fala poderosamente e você vai para casa dizendo assim: nossa, se eu não tivesse ido, olha a bênção que eu perderia. Não é? É igual jovem no testemunho do acampamento: eu não queria estar aqui, mas assim veio Deus e falou comigo grandemente. Nos testemunhos lá do acampamento dos adolescentes, certamente vai ter alguém dizendo: eu não queria estar aqui, mas todo acampamento é a mesma história. Mas é a mesma história de Deus agindo, de Deus falando, de Deus atuando, assim como em todo culto. Você veio aqui, aprendeu da palavra, Deus está falando com você, você orou, cantou, à noite estará aqui de novo em nome de Jesus. Amém. Estará aqui novamente para ouvir de Deus o solilóquio da esperança, uma mensagem de esperança para o seu coração hoje à noite. Então, Deus quer agir e Deus fala. E através da fala de Deus alcança-se a cura.
porque Jesus curou o coração daqueles dois. Mas ainda Jesus faltava se revelar. E aqueles homens vão fazer uma declaração aqui maravilhosa. A partir do versículo 28. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como quem ia para mais longe, eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Costume da época, o visitante partia o pão. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu, e lhe deu. Jesus pega o pão, abençoa o pão, parte o pão e dá. Na hora, eles reconhecem que era Jesus. Naquele momento, eles reconhecem que era Jesus. Por quê? João 6,11, primeira multiplicação dos pães. O que está escrito lá? E Jesus tomou, abençoou e repartiu. Era o processo de Jesus. Segunda multiplicação dos pães. Mateus 15:39, o que está escrito lá? E Jesus pegou o pão, repartiu e deu. E na ceia, Jesus pegou o pão, repartiu, tendo dado graças, e deu. O processo foi o mesmo que Jesus tinha ao pegar o pão, dar graças, abençoar, repartir e dar. É só conferir os textos que eu dei. E eles reconhecem Jesus. Mas eles reconheceram Jesus. Por quê? Porque Jesus pregou para eles antes. E eles falaram assim, e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava, e quando nos abria as Escrituras? A palavra de Deus fará com que o seu coração arda, se você estiver com os seus ouvidos abertos para ouvir. Se o seu coração está ardendo pela palavra de Deus nessa manhã, responda, diga para Ele que Ele é o dono do coração, e não a tristeza, e não a falta de esperança, e não a falta de fé. Jesus, se o seu coração está ardendo pela palavra de Deus, diga em seu coração: Jesus é o Senhor, o dono do meu coração, me ajude a percebê-lo todos os dias da minha vida. E aqueles homens que estavam caminhando tristes, quando Jesus partiu o pão, abençoou e deu, como ele fazia em todas as ocasiões que ele estava com o pão na mão, levantaram imediatamente. O caminho foi de tristeza, a volta foi de profunda alegria. E é isso que o Senhor Jesus quer para você nessa manhã. Perceba a presença de Jesus, em nome de Jesus. Volte o seu coração para Jesus, volte sua fé para Jesus, volte sua vida para Jesus, não pelo que Ele pode ou não pode fazer, mas pelo que Ele é, e Ele é o nosso amado, eterno e glorioso Senhor e Salvador, e louvado seja Ele para sempre. Por favor, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Nesse tempo de oração, Deus falou ao nosso coração. E às vezes, por pensarmos que o Senhor não está presente, ou por não percebermos a sua presença, nós perdemos a esperança, ou colocamos a esperança naquilo que não nos pode socorrer. Mas nessa manhã nós ouvimos a voz do Senhor e Deus falou com você. Enquanto Ele falava com você, o seu coração ardeu, porque Ele está dizendo: eu estou presente, mesmo que você não perceba, eu estou aqui. Não coloque a sua esperança em outra pessoa, mas coloque a sua esperança em mim. E como nós ouvimos, Jesus, Ele não nos esmaga, não esmaga a cana trilhada, não apaga um pavio que fumega. Muito pelo contrário, Ele cuida, Ele restaura. E essa manhã, Ele falou assim conosco. E eu gostaria de perguntar a você, crente, que está aqui nessa manhã e ouviu Deus falar ao seu coração. Jesus falou com você
e você quer ser lembrado em oração, por favor, levante a sua mão. Amém, 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 amém. Mais alguém? Amém, amém. Eu estou perdendo a esperança, mas hoje eu ouvi Jesus falar, amém. Mais alguém? Amém, amém. Muitas mãos, louvado seja o Senhor, amém. Você também pela internet, Deus falou ao seu coração, escreva aí, para nós orarmos por você. Mas também não queria deixar passar a oportunidade para você que ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo. Você ainda não é um crente em Cristo Jesus, e você entrou aqui com desejo de ouvir a palavra do Senhor, e você entendeu que precisa de transformação, que você quer esse Jesus na sua vida, o único e verdadeiro Salvador, e que você quer ter a sua vida nas mãos e no controle de Jesus, e gostaria de ser lembrado em oração. Levante a sua mão nesse momento. Eu não sou crente, pastor, mas hoje eu ouvi a palavra do Senhor, e eu quero entregar a minha vida a Jesus. Lembre de mim em oração. Eis aqui a minha mão. Há alguém assim? Levante a sua mão bem alto para que eu possa ver. Eu não sou crente. Amém, eu vi sua mão. Deus abençoe. Há mais alguém assim? Eu ainda não sou crente, ou eu estou distante de Jesus, e hoje eu ouvi a palavra do Senhor. Eu não estava percebendo a sua presença, mas eu agora quero perceber a sua presença, e pela fé eu tomo uma decisão. Eu não sou crente, ou eu estou afastado, mas hoje eu quero me reconciliar com Jesus. Eis aqui a minha mão. Lembre de minha oração, pastor. Há alguém assim? Amém, eu vi sua mão. Deus abençoe. Louvado seja o Senhor. Mais alguém? Coloque-se em pé, por favor. Pai, obrigado por esse momento, obrigado pelos irmãos que ouviram a voz de Jesus e os seus corações estão ardendo, porque não é a voz humana, simples, de qualquer pessoa, mas a voz do Salvador. E obrigado pelas pessoas que certamente pela internet estão se manifestando, dizendo que ouviram a voz do Senhor e pela fé estão tomando decisões. Mas nós oramos, Senhor, também especialmente pelas pessoas que levantaram as suas mãos, ou para entregar a vida a Jesus, ou para se reconciliar, que pela fé tomem essa decisão e tenham suas vidas restauradas para a glória do Senhor. Nesse momento, Senhor, em que cantaremos uma estrofe de um hino, que o teu povo chegue aqui pela fé, confiando no Senhor e confiando no que ouviram do Senhor nessa manhã. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Cantaremos a primeira estrofe de um hino,